primeiro passo da parceria firmada entre Portugal e Inglaterra para a expansão comercial e marítima é a tomada de uma cidade chamada Ceuta. A tomada de Ceuta, em 1415, é o ponto inicial da expansão comercial e marítima portuguesa. Ceuta é uma cidade importante, um porto localizada no norte da África, no Estreito de Gibraltar. Ceuta não era, como Constantinopla, um centro comercial, um centro de distribuição de mercadorias muito importante naquele momento, né? Mas para o início da expansão comercial portuguesa, era uma conquista, foi uma conquista importante. Quem comandou essa invasão e a tomada desse porto, dessa cidade de Ceuta, foi o infante Dom Henrique. Bom, a partir de Ceuta, a partir da tomada de Ceuta, né, os portugueses, evidentemente, se animam nesse processo de expansão comercial e marítima, né? Em 1425, o infante Dom Henrique vai fundar a Escola de Sagres, né? Um centro de estudos para promover a expansão comercial e marítima portuguesa, né? Estudos náuticos, estudos sobre navegação, estudos sobre a geografia do mundo, né? Visando desenvolver estudos, desenvolver logísticas, né? E estratégias para a expansão comercial e marítima portuguesa. A primeira descoberta portuguesa depois da tomada de Ceuta é a Ilha da Madeira, que vai se realizar em 1418 por João Gonçalves Arco, né? Portugal, depois da tomada de Ceuta, ele continua a sua expansão comercial e marítima, não mais ali apenas no mar Mediterrâneo, mas para além do Estreito de Gibraltar, já iniciando um processo de exploração do Oceano Atlântico. Já em 1427, os portugueses vão descobrir a ilha dos Açores, já navegando então sentido ao Atlântico Sul. Em 1434, um navegante português, Gil Eanes, vai então aportar na costa ocidental do continente africano e vai estabelecer ali contatos, né, com os povos locais. Como se pode ver, né, a expansão comercial e marítima portuguesa, em parceria com a Inglaterra, vai ser algo bastante agressivo, né? Vai partir da tomada de Ceuta já em 1415 e vai depois se expandir para além do Estreito de Gibraltar, entrando já o Oceano Atlântico, descobrindo e tomando a Ilha de Madeira, a Ilha dos Açores, e depois também estabelecendo contatos e feitorias na costa oeste, né, do continente africano. Não é por acaso que a queda de Constantinopla vai ser um marco divisório entre duas épocas, a época medieval e a época moderna. Constantinopla é uma das cidades mais importantes do mundo naquela época, um polo comercial importantíssimo. Quando a notícia da queda de Constantinopla chegou na Europa, uma incerteza imensa tomou conta de todos. Ninguém sabia certo quais eram as intenções do Império Turco Otomano naquele momento. Perder inteiramente o comércio com o Oriente significava muito naquele momento, sobretudo para os países que tinham um monopólio nesse comércio, como a cidade de Constantinopla, né?
É óbvio que os turcos otomanos iam manter o comércio com o Ocidente, né? Mas é claro que sob novas regras, né? Novas taxas, novas formas de negociação, enfim, algo mudaria certamente nas relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente a partir daquele momento. Com a queda da cidade de Constantinopla, o monopólio das cidades italianas no comércio no Mediterrâneo foi abalado. Então, outras cidades e outros países passaram a entrar na disputa pelo comércio com o Oriente, né? E nesse sentido passou-se a se pensar também sobre novas formas, novas rotas, né? Novos caminhos para se fazer essa negociação, esse comércio com o mundo oriental, né? Bom, nesse sentido, Portugal estava já muito à frente, né, desses países, uma vez que já havia não só iniciado o comércio com a cidade de Ceuta, no norte da África, mas também já iniciado uma expansão marítima, justamente em busca de outros caminhos, outras formas de acessar o comércio com o Oriente. A queda de Constantinopla vai ser um divisor de água no mundo ocidental. Não por acaso, ele marca também a passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna, né? Tamanho é o seu significado. E nesse sentido, após então esse acontecimento, Portugal vai não só continuar o seu processo de expansão comercial e marítima, mas vai procurar acelerar essa expansão por meio de novos estudos, novas expedições, novas navegações, né, em busca de encontrar um outro caminho, outras formas de estabelecer contato e negócios com o Oriente, com as Índias. Então, em 1487, como sabemos, como vimos, Bartolomeu Dias vai iniciar uma grande expedição pelo Atlântico Sul e vai encontrar a tão esperada, tão procurada passagem para as Índias no Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, né? O encontro do Cabo da Boa Esperança, a passagem para as Índias Ocidentais, no extremo sul da África, né, que vai iniciar então todo um processo de estabelecer relações comerciais diretamente com os comerciantes do Oriente, né, numa nova forma, numa nova via de comércio para além daquele já estabelecido no Mar Mediterrâneo, via a cidade de Constantinopla. Mas essa nova rota comercial, descoberta por Bartolomeu Dias, era uma rota longa, muito difícil de ser viabilizada, né? Seria preciso estabelecer algumas feitorias pelo caminho, alguns pontos de apoio no caminho dessa longa viagem de prospecção comercial, né? E é nesse ponto que o Brasil passa a ser um polo importante, um ponto importante nesse processo de comércio com as Índias. O Brasil vai ser descoberto pelos portugueses nesse momento. A queda de Constantinopla havia causado um alvoroço na Europa, né, de como é que ficariam as relações comerciais com o Oriente. Portugal já havia saído em busca de novas rotas comerciais, de novos caminhos marítimos para acessar esses produtos do Oriente, e o Brasil vai surgir no meio desse caminho, né, no meio de um processo histórico bastante intenso, com mudanças drásticas, né, e que vão redundar no início de uma nova época, né, de um novo mundo, o mundo moderno.
Então, quando Pedro Álvares Cabral, a expedição de Pedro Álvares Cabral parte de Portugal em 1500, ele já tinha certamente como destino o Brasil. Então, a expedição de Pedro Álvares Cabral parte de Portugal rumo às Índias, levando consigo já uma quantidade de mais de 1000 soldados, certamente já para estabelecer não só contatos comerciais, mas já para travar algum tipo de batalha ali em alguma região das Índias, né, exploradas já anteriormente por Vasco da Gama. Bartolomeu Dias certamente já havia tido algum contato com o Brasil em sua expedição de 1488 e Vasco da Gama, em sua expedição de 1497, certamente também já tinha no Brasil algum ponto de apoio para que ele pudesse seguir a sua viagem para as Índias, né? Essas viagens secretas que se realizaram entre 1488 e 1497 explicam, de certa forma, né, a presença no Brasil de algumas figuras que se encontravam já vivendo entre os povos indígenas brasileiros, né, como o João Ramalho, o Diogo Avarez, né, conhecido como o Caramuru, que eram figuras que já estavam profundamente adaptadas, né, quando Cabral aporta no Brasil e outras expedições depois de 1500, né, essas figuras já estavam profundamente adaptadas ao clima local, ao ambiente local, e já haviam entrado em contato com os povos indígenas brasileiros, e muitos viviam ali como viviam juntos com esses povos, né, e de certa forma já preparavam a recepção dessas expedições, desses navegantes que aportariam no Brasil. O Brasil certamente aparece como um ponto estratégico nesse caminho para as Índias, né? Fica quase que no meio do caminho entre Portugal e o Cabo da Boa Esperança, a passagem pelo Cabo da Boa Esperança no caminho das Índias, né? Então era imprescindível que no Brasil os portugueses estabelecessem uma espécie de ponto de apoio para que os navios, para que as expedições pudessem se reabastecer para continuar a longa viagem em direção às Índias. O que é de se estranhar nessa história do descobrimento do caminho para as Índias, do descobrimento do Brasil, é esse intervalo que existe entre a descoberta do Bartolomeu Dias, em 1488, e a primeira viagem, a primeira expedição do Vasco da Gama, em 1497, ou seja, mais de 10 anos depois da descoberta do caminho para as Índias. Não é normal que Portugal tenha descoberto o caminho para as Índias, né? Tão procurado durante mais de quase um século, e depois de descoberto o caminho, de comprovado que havia esse acesso para as Índias navegando pelo Atlântico Sul, Portugal tivesse simplesmente abandonado a ideia de estabelecer algum contato comercial por essa rota por mais de 10 anos. Então, é muito provável que durante esses 10 anos, entre 1488 e 1497, muitas expedições secretas, né, tenham saído de Portugal para preparar, de certa forma, o caminho para a viagem de Vasco da Gama, né? Então, entre essas duas viagens, a de Bartolomeu Dias, em 1488, e a de Vasco da Gama, em 1497, é provável que muitas expedições tenham sido feitas para preparar o terreno, preparar o caminho para essa grande expedição
que se realizaria em 1497 para o Vasco da Gama, onde Portugal pretendia estabelecer relações comerciais nas Índias. Essa descoberta seria da passagem para as Índias pelo Atlântico Sul, pelo extremo sul do continente africano, pelo Cabo das Tormentas, pelo Cabo da Boa Esperança, vai coroar todo o esforço feito pelos navegantes, né, pelos estudiosos da Escola de Sagres, né, pelo Dom Henrique, pelo infante Dom Henrique, que morreu em 1460 e, portanto, não viveu, né, para ver realizado o seu grande sonho de descobrir o caminho para as Índias, né? Então, a descoberta de Bartolomeu Dias em 1488 vai ser o ponto final, né, de uma grande viagem, né, de um grande processo, de um grande projeto, né, iniciado por Portugal em 1415.